Oi! Vamos para a nossa próxima aula, adaptações da prática curriculares de pequeno porte. Já deixa aqui nos seus comentários o que você acha sobre isso das adaptações de pequeno porte. O que eu vou fazer agora? Eu já vou aqui me sentar, ficar mais pertinho de vocês. E aí eu vou colocar para vocês verem aí sobre os tipos de adaptação, tá certo? Vou colocar aqui uma imagem para vocês darem uma olhada, tá bom? Adaptação nos elementos de acesso, o que é isso? É quando se refere a modificações e elementos pessoais, materiais nessas organizações. E adaptação dos elementos curriculares, básico. O que é o básico? É quando se refere aos objetivos, conteúdos, metodologias, atividade de ensino, aprendizagem e avaliação. Tudo que nós já vimos em outras aulas, tá? Conforme os parâmetros curriculares nacionais, que são os PCNs, adaptação curricular, em 1998 ele falou que os elementos curriculares estão a promover a aquisição do currículo com objetivos, com conteúdos, com método e organização de ensino e uma avaliação continuada. O que é essa avaliação continuada? Não é aquela avaliação que você faz agora e pronto, não. É uma avaliação que tem uma continuação. O que quer dizer? Você dá aula expositiva, você faz trabalhos para complementar, você faz a avaliação formativa escrita e você faz trabalho em grupo. Pronto. E você avalia o aluno de forma subjetiva, você e o aluno. Isso é uma avaliação continuada, tá? Que tem uma continuação. Não é só aquela prova escrita e pronto. A adequação do currículo, ele corresponde à criação de materiais ambientais, materiais de estudo, de longa ou curta duração para esse aluno com necessidades especiais na escola, essas necessidades de inclusão. Aquisição, aí já é com a escola, ou com a prefeitura, ou com o governo. Aquisição de móveis, equipamentos, recursos materiais específicos, para ser necessária essa adaptação nesse ambiente físico. A escola também, materiais de sala de aula, como? Muita gente brinca com os pedagogos que nós amamos EVA. E nós amamos EVA. Por quê? Porque a gente pode construir muita coisa com EVA. EVA, tampinha de garrafa, garrafa PET. Gente, dá para se construir muita coisa. E a formação contínua de nossos professores, que é os que estamos fazendo aqui agora, né? Estamos fazendo aqui essa formação continuada de professores e demais profissões. Nós estamos falando aqui para psicopedagogos, neuropsicopedagogos, psicólogos, professores de todas as áreas, professor desde a educação infantil até o ensino superior. Então, estamos falando de todos. Por quê? A adaptação curricular não é só na educação básica, que é a educação do infantil até o ensino médio que eu falo. Essa adaptação curricular também deve ser feita no ensino superior, tá? Não é só na educação básica, isso é mito. Um aluno surdo em uma universidade, ele precisa de quê? De intérprete. Isso é uma adaptação, certo? Então, essa construção do sistema educacional inclusivo, ela vai ser primordial para que os alunos possam, sim, adquirir as habilidades e que o professor consiga promover as aprendizagens dos alunos. Gente, é algo meio que, já tô falando de novo, de utópico, né? Mas é possível, mas nós temos que fazer nossa parte, tá? Não vamos escutar aqueles colegas que dizem que não acreditam mais na educação básica, aqueles colegas que dizem que já fizeram de tudo. Não vamos escutar, tá? Esses colegas, tá bom? Vamos escutar nós aqui, tá? O ajuste de metas também consiste em um professor ajustar as metas de ensino de acordo com a situação real do aluno. Você não vai ensinar uma fórmula de Bhaskara, certo? Se o aluno não sabe quanto é 1 mais 1 e não sabe nem a diferença do símbolo de mais para vezes. Então, vamos destacando as necessidades, tá certo? Você não vai falar para o aluno que existe várias conjugações adverbiais se o aluno não sabe nem que dançar é um verbo. Então, tem condições, tá? Então, vamos lá. Então, vamos
vamos ver as reais necessidades e potencialidades, compreendendo, toda a diversidade da escola e do aluno. Não adianta também você fazer tudo lindo no papel e não conseguir colocar na prática. Mas nós sabemos que o planejamento, você planeja para que aquilo dê certo. Mas todo planejamento é passível de quê? De mudança. Infelizmente, a gente sempre está mudando o planejamento. Mas para quê? Para a gente conseguir adequar isso em sala de aula, tá? E você pode também planejar juntamente com os profissionais da educação de inclusão, como, por exemplo, o AE, orientador educacional, o coordenador. Você deve fazer seu planejamento junto com eles, tá? Que se chama planejamento colaborativo. Esse planejamento, os professores do AE, atendimento educacional especializado, os professores ou a orientadora, o orientador educacional, ou os coordenadores, o coordenador, eles vão ter um olhar mais amplo daquele aluno e vai conseguir lhe dar estratégias, ou então pensar junto com você no que fazer. Por quê? Sabemos que em toda situação, até mesmo na vida, quem está de fora consegue analisar muito mais a situação do que quem está dentro. Então, a gente precisa, sim, buscar ajuda e buscar orientações, buscar ideias dessas outras pessoas que estão de fora ou que compartilham da mesma sala de aula que você, ou que compartilha da mesma disciplina com você. Muitas escolas dividem a matemática 1, 2 e 3, ou então álgebra e geometria, e você pode sim, junto com esse outro professor desse mesmo componente, você está fazendo um plano de ensino mais elaborado para que todos consigam participar, certo? Nesse processo de aprendizagem. A adaptação de currículo, ela está intimamente relacionada à adaptação-alvo, com base nos objetivos traçados. Então, essa adaptação, tanto de pequeno porte, quanto a adaptação de grande porte, que iremos falar na próxima aula, são adaptações que você vai fazer um planejamento, que você vai pensar e que você não vai excluir habilidades da BNCC e nem diminuir o conteúdo ou diminuir o nível para aquele aluno conseguir fazer mais rápido, digamos assim. Não, para todo mundo eu vou fazer 10 questões, mas para ele eu vou fazer 5 para ele fazer mais rápido. Para ele conseguir dar conta e eu conseguir fazer outra coisa, e isso. Não. Certo? Então, você vai fazer uma atividade adaptada, não tem problema nenhum você fazer 10 questões para os alunos que são típicos e 5 para o aluno atípico. Não tem problema nenhum. Mas, contanto que não seja um nível muito abaixo. Porque o que eu vejo hoje em dia é o quê? Todos fazem a atividade de 5 ou 10 questões, digamos, uma atividade formativa. Já para o aluno de inclusão é só pintura. Pintura e desenho, e não tem nada a ver com o que foi passado em sala de aula. Nada a ver. Então, isso é exclusão, isso não é inclusão, não. Isso não é adaptação, não. Certo? Isso não é adaptação e não é inclusão. O que é inclusão? É você tentar fazer com que o conteúdo, por exemplo, de mapa e bússola, o aluno com autista também entenda mapa e bússola. É para quando você chegar, por exemplo, explicando um tratado de Tordesilhas para os alunos típicos, o aluno atípico também conseguir entender o que é esse tratado de Tordesilhas. Certo? Também, quando você vai fazer a atividade dos povos originários, que são os povos, já o nome já diz, né? Povos originários. Foi quem iniciou aqui o Brasil. Eles já estavam aqui, enfim. Isso não é mais discutível. Então, quando você vai fazer uma atividade de povos originários, você faz várias questões para o aluno que é típico e você bota para ele pintar um povo originário e ainda coloca aquela coroazinha na cabeça. Não, gente. Não, gente, não tem condições, não. Gente, eu revolto com isso, porque não é isso, não é, tá?
O aluno é muito comprometido, ok, mas você não está falando dos povos originários? Coloca para esse aluno cobrir as palavras, coloca para ele na mesma atividade, além de cobrir as palavras, responder se ele sabe o que é os indígenas, os povos originários. Mesmo que o aluno seja muito comprometido, dá para fazer muita coisa. Então, vamos fazer essas coisas que são adaptações de pequeno porte. Adaptações de pequeno porte, o que é? São adaptações de atividades, de provas, de aulas expositivas. Isso são adaptações de pequeno porte, certo? Então, até já na próxima aula de adaptações de grande porte. Beijo, tchau!